Boa noite. Nós hoje vamos falar sobre os preceitos da Igreja Católica. Antes de começar, vamos fazer uma passagem pela aula anterior. A aula anterior foi sobre a introdução à oração cristã. Nela nós falamos sobre o que é oração, sendo um diálogo de amor com Deus. Falamos sobre suas formas de como orar a importância, falamos da bênção e adoração, falamos de petição, intercessão, ações de graça, louvor. E as formas que tem de expressão, a forma vocal, meditação e contemplação. Falamos sobre como superar os desafios, como distrações, secura espiritual, falta de tempo e até uma sensação de indignidade. Falamos sobre as orações principais, a diferença entre adoração e veneração. Falamos sobre a vida e o legado de alguns santos e santas, especificamente no que diz respeito à importância da oração. E falamos sobre a comunhão dos santos, sendo aqui a união das três igrejas. Pois bem, hoje vamos falar sobre os 5 preceitos da Igreja Católica, especificamente mais sobre participar na missa, confessar-se, comungar, jejum e abstenção e ajudar a Igreja. Então, primeiro preceito. O primeiro preceito é participar da missa aos domingos e dias de guarda. Quando se fala hoje é missa de preceito, é exatamente isso. É um preceito porque é mandatório. Isso então serão os dias de guarda, que são as festas litúrgicas, ou todos os domingos. Esse preceito atende diretamente a 2 mandamentos. Você tem o primeiro mandamento, amar Deus acima de tudo, e esse é um dia que você dedica ao Senhor. Domingo, Dominus Dia, o dia do Senhor, né? E as festas de guarda. Na igreja existem datas em que a igreja decidiu que é mandatório que participemos das missas. São essas festas litúrgicas, como o Natal, temos a Epifania, a Ascensão do Senhor, Corpus Christi, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição de Virgem Maria, a Assunção de Nossa Senhora, a festa de São José, temos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo e temos a festa de Todos os Santos. Esses são os dias de graça. Especificamente no Brasil, o Brasil decidiu que alguma dessas datas, não caindo no dia da semana, vão se movimentar para o domingo. Outras serão no dia da semana que caírem. Essas são as festas litúrgicas e dia de preceito. Preceito até porque a palavra em si, né, a palavra preceito vem de preceptum. Pré é o prefixo de antes, né, e septum aí vem de capere, que vem captio, que é da palavra captar, é tomar posse. Então a definição específica de preceito é você ter obediência a uma coisa já pré-ordenada. Então, é uma regra, é um mandamento. Na verdade, os preceitos são também chamados de os mandamentos de Deus. Não confundir com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são alguns dos mandamentos de Deus. Mas Deus tem outros mandamentos. E os preceitos fazem parte desses mandamentos, tá? O domingo em si, a importância do domingo é primeiro que é um dia para descanso físico, mas não só físico, é um descanso também espiritual. É um dia para que você tenha tempo, para que você dê tempo, para que haja prioridade para você se dedicar no desenvolvimento da sua relação com Deus, em aprofundar a sua fé, em glorificar mais ao Senhor através das suas ações. Uma delas é a participação na missa. A participação na missa, para começar, é o ponto mais alto da nossa vida cristã. É a participação na paixão de Cristo. É o momento de comunhão com Deus, é quando nós alimentamos a nossa graça nessa comunhão perfeita através da Eucaristia, que é um prelúdio do que vai ser a nossa comunhão perfeita no céu, quando nós tivermos a visão beatífica. Mas é também um momento em que nós nos unimos aos nossos irmãos e irmãs no corpo místico de Cristo, na igreja, na comunidade.
na parte visível, que nos permite ter acesso à parte invisível das graças que Deus nos dá. A missa, mais do que, ou muito mais do que ser simplesmente um preceito, uma obrigação, no fundo é um ato de amor. É o momento em que você está lá para glorificar a Deus, você, sua família. Não participar da missa, porém, é um pecado mortal. Exceções existem. Se você estiver doente, impossibilitado de ir à missa no sábado e no domingo. Por que eu menciono o sábado? Porque o sábado, a vigília de sábado, já conta como a missa de domingo. Então, as missas a partir das 4 horas da tarde já são consideradas missa de domingo. Então, se por alguma razão você trabalhar no domingo, ou domingo houver uma impossibilidade de participação na missa, você pode ir na missa de sábado à noite. Mas se por alguma razão não for possível ir à missa nem sábado à noite, nem ao domingo, não é considerado pecado mortal. Se por um acaso você faltou à missa, você precisa primeiro se confessar para que você possa voltar a estar em estado de graça, para que você possa então participar da missa e comungar. O segundo preceito é confessar-se ao menos uma vez por ano. João coloca isso muito bem, eu vou até ler para vocês aqui em João 20, capítulo 20, versículo de 22 a 23. Ele diz: dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Nesse momento, Jesus Cristo dá aos apóstolos o poder de absolver pecados na terra. Esse poder é passado através da ordenação, através do sopro dos bispos. Então, por que confessar? Como nós conversamos em outras aulas, o pecado, se é um pecado venial, ele fere a nossa relação com Deus. Se é um pecado mortal, ele nos separa de Deus. Então, por que confessar? Confessar permite a absolvição e nos permite essa reconexão com Deus. Confessar-se muitas vezes ao ano é uma prática louvável e importante. O processo de confissão passa por um processo de proposta de emenda e um processo de reconhecimento do erro. Então, uma vida de confissão é uma vida em que você está constantemente se lembrando desses erros, sendo absolvido. Isso te ajuda a evitar pecado. Então é muito importante que você não se confesse somente uma vez por ano. Porém, a igreja em si pede que você se confesse pelo menos uma vez por ano. Durante a quaresma, porém, é um período de... A própria fase do OCIA, a parte da quaresma, é chamada de purificação e iluminação. Por quê? A quaresma é um período de reflexão e de purificação. Então, nesse período de reflexão, esse processo de fazer uso do sacramento da penitência é muito próprio, porque é esse momento de reflexão. Lembra? Nós vamos ter uma aula específica do sacramento da penitência, mas a confissão passa por você fazer um exame de consciência,
fazer um ato de contrição e arrependimento, ou seja, você pensar no que você errou, você se arrepender do que você errou, o propósito de emenda, ou seja, você ter a intenção de não pecar mais. Então você tem a confissão, a partir da confissão o padre te dá a absolvição, e a partir da absolvição você tem o cumprimento da penitência. Então, se você pensar nessas etapas do sacramento da penitência, da confissão, você vê que passa por um processo de autoanálise, né? Análise da consciência e compromisso com se corrigir. Então, no momento de reflexão da quaresma, isso é muito importante, mas é uma prática muito boa durante um ano inteiro. O próximo preceito, então, é o preceito de comungar, pelo menos uma vez por ano, preferencialmente na Páscoa. Importante voltar ali que eu estava falando sobre na aula passada, sobre estado de graça. Não se pode comungar em pecado mortal. Como já dizia Pedro, quem comunga em pecado mortal, comunga a própria desgraça. Então, é importante que se esteja em estado de graça, por isso é importante o preceito passado da confissão. No caso, é importante que você tenha exercido o sacramento da penitência. Para quê? Para que você esteja em estado de graça e você possa então comungar. E nesse processo da comunhão, você se juntar a Deus nessa comunhão perfeita e poder estar recebendo assim o corpo de Deus em condição necessária para que Deus possa habitar em você na comunhão. Se você lembrar e pensar por que Maria era imaculada e sem pecado. Porque o corpo de Jesus não poderia estar em pecado. Para que Jesus pudesse residir em Maria, crescer no ventre de Maria, o estado de Maria tinha que ser em estado de graça. Ave Maria, cheia de graça. E é exatamente o que ocorre conosco no momento da comunhão. Para que nós possamos receber Jesus, para que nós possamos ter a comunhão, nosso corpo precisa estar em estado de graça. Por isso a importância de que nós possamos estar antes de comunhão, chegarmos para o momento da comunhão, fazermos a vênia em respeito ao que vai acontecer e já na fila nos prepararmos para receber a Eucaristia, em reverência a esse momento tão importante que é o ápice da missa, que é o ponto mais alto da nossa vida cristã. Temos então o quarto preceito, que é o preceito sobre jejuar e abster-se de carne de animais de sangue quente, quando manda a igreja. Eu vou separar esses dois tópicos, jejuar de se abster de carne. Jejuar, para jejuar um pouco, jejuar é, no fundo, uma prática penitencial. Através do sacrifício do jejum, você cresce na sua disciplina espiritual. Lembra que até Jesus, antes de começar o seu ministério, jejuou por 40 dias. Então você vê a importância do jejum na preparação espiritual. Tá? Além de que, como alguns outros preceitos, o jejum também trabalha direto, ou atende direto a 2 mandamentos. Atende ao 6º mandamento, que é sobre a castidade. Atende ao 9º mandamento, que é sobre não desejar a mulher do próximo. Por quê? Ao desenvolver essa disciplina espiritual, o jejum também te ajuda a ter controle sobre as necessidades da carne. A fome é uma necessidade da carne. Mas também ajuda sobre a questão da temperança,
para que você consiga ter um controle maior dos teus instintos, para que você tenha controle maior sobre as paixões do mundo, sobre as paixões e sentimentos desordenados que o mundo cria em você. Então, o exercício do jejum é um exercício de você se desapegar dos prazeres do mundo e se aproximar de Deus, se conectar com Deus. Então, é uma prática não só penitencial, mas também é uma prática de crescimento espiritual. O jejum, o que a igreja nos pede em termos de jejum? Pede que a gente faça jejum na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e todas as sextas-feiras da quaresma. A quaresma é um período muito especial. É um período de reflexão, um período de purificação e é um período onde nós somos muito atacados, porque é um período de aproximação de Deus através dessa reflexão e dessa purificação. Então é onde também nós vivemos, e vamos ter uma aula sobre isso, muitas das dúvidas, dos ataques para nos retirar desse processo de purificação e reflexão. Por isso que o jejum nas sextas-feiras, sendo um exercício de disciplina espiritual, nos ajuda a continuar firmes nesse processo de iluminação, de reflexão e de cura durante a quaresma. Tá? Quem pode jejuar, quem deve jejuar? Pessoas abaixo de 18 anos ou acima, pessoas acima de 18 anos ou abaixo de 60 anos. Pessoas abaixo de 18 anos e acima de 60 não precisam. Podem fazê-lo se quiser. Não precisa. A preocupação da igreja aqui é que são pessoas que talvez tenham o organismo um pouco mais delicado e que a prática do jejum pode vir a afetar o bem-estar da pessoa. Lembro do compromisso da igreja com o bem-estar da criação do mundo. Então, existe essa preocupação. Tá bom? Com relação a se abster de carne, a igreja pede que essa abstenção seja toda sexta-feira de forma mandatória. E recomenda também que seja feito nas quartas-feiras. Por que quarta, por que sexta? A quarta-feira é uma recomendação, porque quarta-feira foi o dia da decisão e da traição efetiva de Judas Iscariotes, e também foi o dia da decisão do Sinédrio de matar Jesus. Então é reconhecido pela igreja como um momento decisivo na paixão de Cristo. E por isso um momento de penitência. E na sexta-feira, porque é um dia onde houve a paixão de Cristo. Foi onde a paixão foi consumada. Então, o jejum sendo uma penitência, é uma forma de nós nos unirmos em sacrifício à paixão de Cristo. Então, por isso é pedido que seja feito mandatoriamente, desde 83 é mandatório, o jejum nas sextas-feiras, se abster de carne nas sextas-feiras e todas as sextas-feiras da quaresma. Tá? Quem deve se abster de carnes? Qualquer pessoa maior de 14 anos. Para a abstenção de carne não faz diferença os maiores de 60 anos, não há limite máximo. Mas a pessoa tem que ter mais de 14 anos para que seja pedido dessa pessoa que faça abstinência de carne. Tá? Mais uma vez, se há crianças que queiram participar, não há nenhum problema. Mas sabe-se também que esses organismos são muito mais frágeis e muitas vezes precisam da carne vermelha, a carne de animais de sangue quente, para dar os nutrientes necessários para o crescimento. Por isso que a igreja os libera dessa prática, desse pedido de abstenção, na verdade, dessa exigência. É um preceito. Então, para fechar, jejuar.
Quando? Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, todas as sextas da quaresma, para pessoas acima de 18 anos e abaixo de 60 anos. Abster-se de carne. Quando? Quarta-feira de cinzas. É recomendado toda quarta-feira, mas é só recomendação, mas é mandatório todas as sextas-feiras do ano. Quem? Quaisquer pessoas acima de 14 anos. O último preceito é sobre ajudar a igreja em suas necessidades. Essa ajuda não se limita à ajuda financeira. Naturalmente existe o apoio financeiro que é necessário. A igreja precisa manter o prédio, a igreja precisa pagar os padres, precisa manter a instituição em si, os prédios, mas também tem auxílio a quem necessita. Lembra que a Igreja Católica mantém mais de 380 instituições de auxílios a necessitados no mundo inteiro. E mais de 90% destas instituições não tem nenhum custo para as pessoas que são auxiliadas. Para que isso possa ser feito, esse apoio financeiro tem que vir de algum lugar. Tem que vir de algum lugar e vem de nós. Usa-se a palavra dízimo, na verdade, dízimo não precisa ser 10%. É tudo que você puder ajudar. Pode ser 1%, pode ser 20%. Se você recebeu uma graça muito grande e você reconhece que essa graça foi um bem que te foi dado e você quer devolver parte desse bem, você pode dar o que você quiser. Mas o importante é que você tenha a consciência de tentar participar. Porque a existência do corpo físico da igreja depende da participação e do apoio financeiro dos fiéis. Mas não é a única participação que é pedida e é possível. Esse preceito pede também, por exemplo, participação material. Exemplos de participação material. Talento, suas horas, trabalho voluntário, comida, brinquedos e outros apoios materiais à igreja e a necessitados que não seja financeiro. E além do apoio financeiro e do apoio material, tem também o apoio espiritual. Quando você participa de novenas, quando você participa de rosários, quando você ora pela igreja, pelo Papa, pelos seus irmãos, quando você intercede por seus irmãos e suas irmãs, quer dizer, é você prover, doar o seu tempo e as suas orações em benefício da igreja e em benefício dos seus irmãos e de suas irmãs. Tá certo? Paramos por aqui. Esses 5 preceitos. Nos vemos então semana que vem. Que Deus abençoe a sua semana. E muito obrigado pelo seu tempo.